Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Escola de Pregadores. Temos como lema dessa escola construindo sonhos na formação de novos pregadores. Este é o nosso lema: construir sonhos na formação de novos pregadores. Na aula de hoje, nós iremos falar das subdivisões dentro da estrutura do sermão. Estrutura essa que nós temos aprendido nas aulas anteriores. Mas para você que está assistindo este vídeo pela primeira vez, ou os nossos vídeos pela primeira vez, nós recomendamos que você assista aos vídeos anteriores, que nós deixaremos o link aqui na descrição deste vídeo, ok? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você inscrevesse em nosso canal, clicasse no sininho para receber novas notificações de novos vídeos que nós estaremos lançando aqui neste canal e também nos desse um joinha. Façam seus comentários, né? Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, nos traga ideias novas, novos assuntos em relação à arte da pregação e nós teremos o prazer de estar respondendo e assim trazendo novos assuntos de interesse seu, ok? Então, vamos à nossa aula. Olá, gente! Vamos para a nossa aula de subdivisões. O que é e qual é a sua importância para o sermão, para a minha pregação. Conceituando a subdivisão. Se a divisão principal é o eixo do sermão, ou seja, o assunto principal, a subdivisão são as argumentações que apoiam as divisões principais, servindo de coluna para a mesma. O que eu quero dizer? Nós temos as divisões principais, que são os tópicos do sermão, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Esses tópicos, ele tem o objetivo de responder à frase interrogativa, a pergunta central do sermão, que vai me dar facilidade de construir as subdivisões. Para que você entenda, eu aconselho você voltar à aula de divisões principais. Então você vai saber o que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho uma divisão principal, que é um pensamento, é uma resposta dentro do sermão, é um tópico. Eu preciso, para que aquela argumentação, aquela verdade, aquele tópico seja explicado, seja discutido, eu preciso de apoio, eu preciso de afirmações que apoiem a minha divisão principal. Essas afirmações, quando eu cito uma verdade no tópico, eu preciso de um apoio. E esse apoio, essas argumentações que vai tornar aquele termo, aquela frase como verdade, se chama as subdivisões. Então, para que vocês entendam melhor, nós iremos daqui a pouco mostrar alguns exemplos dessas colunas que apoiam a minha divisão principal. Vamos ver um exemplo para ficar mais prático. Do tema até as subdivisões. Eu tenho o tema, a autenticidade do Evangelho de Cristo. Eu tenho o texto, Gálatas 1, 6 ao 12, construí a minha introdução e em seguida já fui para a proposição. Eu estou dizendo, a autenticidade do Evangelho de Cristo é meu tema. E eu vou afirmar na proposição, trazendo o tema de forma mais brilhante, o Evangelho de Cristo é autêntico. Isso é uma verdade eterna. Agora eu venho para a frase interrogativa, que vai fazer pergunta, proposição. O que significa ser autêntico? Aí eu venho para a frase exclamativa,
que vai me responder aquilo que eu perguntei. Significa algo verdadeiro, genuíno, legítimo, puro e etc. Então eu estou dando continuidade na construção do meu sermão. Aí depois que eu respondo a pergunta, ela vai me levar às divisões principais, que são essa aqui, ó. Essas são separadas com a letra do algarismo romano. Então, a minha primeira divisão principal, a sua origem, no caso a origem do Evangelho, sua mensagem, no caso a mensagem que o Evangelho nos traz, seu poder, no caso o poder que o Evangelho nos traz. Aqui era para ser quarto, houve um erro, então o quarto é seus feitos. Então, aqui estão minha primeira, minha segunda, terceira e quarta divisão principal. Observe que em cada divisão principal eu tenho as subdivisões que vai apoiar particularmente cada divisão principal. As subdivisões vai apoiar a cada divisão principal em que ela está correlacionada. Por exemplo, sua origem, eu quero falar aqui da origem do Evangelho. Aí a subdivisão vai me falar, não é humana, ou seja, a origem do Evangelho não é uma origem humana, mas divina. Então, sua origem, veja que as subdivisões só vai falar da origem, desse primeiro ponto. Segundo, sua mensagem. Aí a primeira subdivisão não é fábulas engenhosas, mas a mensagem da cruz. Então, ele está apoiando, a subdivisão está apoiando a divisão principal. Então, por isso que eu disse que elas são argumentações ou colunas que sustentam a divisão principal. Entendeu? Terceiro, seu poder, o poder do Evangelho. Aí veja agora as subdivisões. Não é um poder terreno, mas é um poder que vem do alto. Veja, ela está apoiando dentro desse quadro, desse terceiro quadro, dessa terceira divisão principal. Nessa quarta aqui, seus feitos, os feitos do Evangelho, não é condenatório, mas é salvador. Vocês observaram que as subdivisões apoiam a divisão principal? E esse é o principal objetivo das subdivisões, argumentar e apoiar as divisões principais, ok? Vamos para a aula seguinte. Outro exemplo. Tema: os feitos de Deus. Texto: Isaías 43, 12. Aí eu pulei a introdução, não quis colocar aqui para ganhar tempo. Aí, proposição. O que eu não poderia fazer, Deus fez em meu lugar. Eu estou falando de quê? Os feitos de Deus. Aí a proposição. O que eu não poderia fazer, Deus fez em meu lugar. Então viria o quê? Viria a frase agora. A frase exclamativa, a frase interrogativa, a frase exclamativa. Eu pulei só para que a gente ganhasse tempo. Mas vamos lá. A primeira divisão principal. Deus fez o que ninguém fez. Aí as subdivisões vão apoiar esse meu pensamento. As subdivisões irão apoiar esse meu pensamento. Deus fez o que ninguém fez. Aí eu entro com as subdivisões para dar mais força, mais apoio a esse pensamento. Jesus deixou seu trono de glória. Ninguém fez isso, só ele. Jesus tomou nosso lugar na cruz. Ninguém fez isso, só ele. Então, Deus fez o que ninguém fez e as subdivisões apoiou esse meu pensamento. 2. A segunda divisão principal. Deus fez o que ninguém poderia fazer. Aí as subdivisões vão apoiar a minha divisão principal, segunda. Só Deus poderia perdoar os nossos pecados e Ele fez. Só Deus poderia nos salvar e Ele fez. Ou seja, Deus fez o que ninguém poderia fazer. Ok? E as subdivisões aqui sempre sendo fiel à divisão principal. Em terceiro lugar, minha terceira argumentação, meu terceiro tópico, minha terceira divisão principal. Deus fez o que era necessário fazer.
Aí as subdivisões vêm. Veja que pode ter mais de uma, quanto você quiser. Aí, primeiro, Deus enviou o profeta para anunciar arrependimento. Ele fez o que era necessário. Deus enviou João Batista para anunciar arrependimento. Ele fez o que era necessário para a salvação do homem. Deus enviou seu próprio Filho para anunciar arrependimento. Veja que as subdivisões principais, bem organizada, ela vai apoiar as divisões principais em cada etapa, visando e sempre apontando para as divisões principais e sendo fiel ao seu assunto, ok? Espero ter ajudado vocês. Então, as subdivisões é o apoio, são as argumentações das divisões principais. Tenha bom estudo e até mais. Ao terminarmos a aula de subdivisões dentro das divisões principais, eu gostaria de incentivar a você a estudar, assistir a esses vídeos mais de uma vez, para que você possa memorizar, fazer as suas anotações. Também eu gostaria de informar que nós estamos lançando os nossos vídeos geralmente de sexta para o sábado e das segundas para as terça-feiras, todas as semanas. Então você já fica aí atento que toda vez, sexta para o sábado, estaremos lançando novos vídeos e da segunda para a terça-feira nós estamos lançando novos vídeos. Que Deus abençoe, bons estudos.